Olá, meus queridos, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família, amém? Estou passando aqui nessa manhã para deixar mais uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, uma palavra cujo título é Não se coloque em situações de perigo. Nós vamos aprender aqui como que nós precisamos tomar cuidado com as situações que a gente se coloca, situações essas que podem nos fazer pecar, que podem mudar até mesmo o rumo da nossa história, porque tem erros que nós cometemos que são reversíveis, são erros que a gente consegue tomar o controle da situação e voltar a corrigi-los. Porém, existem erros que, se nós o cometermos, vai mudar em definitivo a história da nossa vida e, por consequência, vai interferir na forma com que Deus gostaria de nos usar para alguma coisa específica. E nós vamos falar sobre o homem cuja trajetória foi totalmente mudada diante de uma decisão errada que ele tomou. Nós vamos estudar aqui sobre a história de Sansão. Nós vamos ver que algumas pequenas coisas que ele fez que foram induzindo ele a errar de uma maneira que depois não viesse a ter como mais ele voltar atrás diante daquela decisão que ele tomou. E Sansão, como nós sabemos, ele foi um dos poucos homens que tiveram um propósito desde o ventre, né? Nós vemos na Bíblia que ele e Jeremias e o nosso Senhor foram esses homens, biblicamente falando, que tiveram um propósito ali desde o ventre. Então, e Samuel também, verdade, Samuel também foi um homem que desde o ventre foi reservado para Deus. Então são esses casos, Sansão, Samuel, Jeremias e Jesus. Então foram esses os homens que tiveram propósito desde o ventre, mas nós vamos aprender aqui que não significa, mesmo que você tenha sido preparado, sua mãe tenha feito um propósito com você desde o ventre, não significa que você não esteja sujeito a errar, não esteja sujeito a cometer erros, e erros esses que podem definir o rumo da nossa história. Vamos começar então. Eu peço a você que você tenha sua Bíblia em mãos para acompanhar comigo. Lá em Juízes capítulo 13 vai dizer bem assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou ao seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, roga-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha a nós outra vez e nos ensine o que deveremos fazer ao menino que há de nascer. Até aqui está bom. Então nós vemos que a mulher a mãe de Sansão, Manoá, ela nasceu estéril. Ou seja, o fato dela ser estéril ali já mostra que o menino ele teria um chamado da parte de Deus. Porque naquele tempo não tinha acesso à medicina como nós vemos hoje, não tinha como as pessoas fazerem nenhum tipo de tratamento. E na verdade, quanto à esterilidade, não há o que fazer. E a Bíblia trata que essa mulher ela era estéril. Então somente uma intervenção divina para poder fazer com que ela viesse a ter filho.
E foi exatamente o que aconteceu. E desde pequeno, Deus já havia alertado a mãe dele que ele não poderia, né, beber nem vinho e não passaria navalha na cabeça e não poderia comer coisa imunda. E o anjo aconselha a mulher a não, desde aquele momento, ou seja, desde quando Sansão foi gerado, não beber vinho e nem comer nada imundo, porque o menino seria desde o ventre, ou seja, desde o concebimento, desde o útero, e não iria ter acesso a nem vinho e nem comida imunda, desde o ventre. E nós vemos que Zorá, melhor dizendo, o pai dele, também vai lá e pede uma prova, pede que o anjo viesse aparecer. E tem uma coisa bem interessante nesse versículo, é que o Zorá, ele pergunta, né? Pergunta qual que é o nome do anjo, e o anjo do Senhor lhe disse, porque, no versículo 18, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Meus irmãos, eu tenho... aqui não fala explicitamente, né, que é Jesus, né, mas maravilhoso já denota, já dá uma pista de que esse anjo, na verdade, era o Senhor Jesus, que apareceu ali para poder dar essa notícia dessas boas novas, né, de que a Manoá teria um filho e seria libertador de Israel, começaria a libertar o povo de Israel. Mas é bem interessante isso. Isso aqui é só um adendo que eu queria levantar. E aí nós vamos vendo que o menino cresceu, o menino começou então a se tornar forte, como havia sido proposto para ele, havia sido prometido. E no versículo 14 nós vamos ver que Sansão, ele começou a se colocar em uma situação de perigo, uma situação de risco, quando ele desceu a Timnate, né? Timnate, que era ali uma terra que pertencia ao povo filisteu, e ele viu uma mulher e ele quis aquela mulher dos filisteus para ser sua mulher. Acompanhe comigo aí no capítulo 14, o qual vai dizer, e subiu e declarou a seu pai e sua mãe, versículo 2 do capítulo 14, e declarou a seu pai e sua mãe e disse, vi uma mulher de Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então aqui Sansão, ele já desobedece ali seu pai e sua mãe, né? Então ele já desonra ali seu pai e sua mãe, não querendo ouvi-los, e ele toma essa mulher como sua esposa. E nós vamos ver mais à frente, ali então ele começa a se colocar numa situação de risco, né? Ali ele começa a brincar com essa ordem que Deus havia entregado, que ele não poderia se envolver ali com mulher de outro país, de outra nacionalidade, porque isso era um mandamento que Deus deixou por Moisés, para que não viesse, né, a linhagem de Israel não viesse a se misturar com outra, porque senão haveria uma mistura de nacionalidade, de genética, o que por sua vez iria gerar uma confusão entre as culturas, e aí isso ia gerar um grande problema, e nós vemos que gerou muitos problemas ao longo da história. Nós vemos ali que Salomão fez isso, né? Salomão tomou mulheres de outras nacionalidades, e nós sabemos que isso gerou muita dor de cabeça para o povo de Israel. E aí essa mulher que ele tomou dos filisteus, essa mulher foi lá e enganou ele, essa mulher... os filisteus ali falaram para ela, para que ela viesse a revelar qual que era o segredo do enigma que Sansão havia proposto. Sansão nas bodas, né, logo após o casamento dele com essa mulher filisteia, ele propôs um enigma dentro do casamento ali, e aí esse enigma ninguém havia ainda conseguido, após 3 dias, descobrir. Mas os filisteus foram lá e persuadiram a mulher, e aí ela foi e entregou, e Sansão acabou revelando para ela o segredo do enigma, o que gerou um desconforto ali muito grande, e aí ele foi e se lascou nessa brincadeira aí, né? Então, e ele fala que se ela não tivesse revelado o segredo, eles não teriam descoberto de maneira nenhuma. E depois disso, a mulher dele foi tomada, o pai da menina foi lá e tomou a moça, a mulher dele, entregou para outro homem. Olha que situação
complicada que ele se colocou. Entregou essa mulher para outro homem e ele foi atrás para recuperar a mulher dele. Mas chegou lá, o homem quis oferecer outra mulher para ele. E aí isso então foi aonde começou o início da confusão. E aí ele foi lá e botou fogo na seara dos filisteus, e isso gerou uma guerra entre nações, que aí os filisteus subiram contra Judá para procurar por Sansão e feri-lo. E gerou uma confusão muito grande. E aí Sansão, quando eles foram lá persuadir o povo de Israel para entregar Sansão, o povo de Israel foi lá e pegou Sansão e entregou na mão dos filisteus amarrado. E foi o momento que Sansão matou 1000 filisteus e Israel teve um livramento muito grande. Ele mesmo teve um livramento muito grande. Mas até aí estava dentro dos planos de Deus, porque nós vemos que no versículo 4 do capítulo 14, diz bem assim, ó: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Tudo isso aqui, até esse momento, fazia parte do plano de Deus traçado para que Sansão viesse a dar livramento ali. Isso ia gerar uma guerra que, por sua vez, Deus iria dar o livramento para Israel. Mas Sansão, depois de ter matado esses 1000 homens, ele foi e se envolveu com Dalila. Foi onde ele tomou ali dos filisteus novamente, tomou uma mulher cujo nome era Dalila. E aí nós sabemos o decorrer dessa história, sabemos que Dalila foi e usou de chantagem contra Sansão para que ele viesse a revelar o segredo da sua força. E o resultado disso, meus irmãos, é que Dalila foi lá e entregou ele. Nós conhecemos muito bem a história, mas o que eu quero deixar aqui com essa mensagem são exatamente essas lições que a gente precisa tomar muito cuidado. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito diante de Deus, todos nós temos algo que Deus quer fazer através das nossas vidas, mas o fato de nós termos esse chamado não significa que se nós brincarmos, se nós nos colocarmos em uma condição de pessoas de perigo, nós não podemos cair, nós não podemos atrasar todo o processo ou até mesmo anular o processo que Deus traçou para nós. Então cabe a nós aprendermos com esse tipo de situação, de história. A Bíblia, meus irmãos, ela é repleta de histórias boas e ruins. E as histórias ruins é para a gente aprender o que não deve fazer. As histórias boas é para a gente aprender o que a gente precisa fazer. É por isso que a Bíblia ela é um livro tão legítimo. Não há o que questionar quanto a veracidade da Bíblia, porque nós vemos histórias boas, histórias ruins, nós vemos histórias que são exemplo para nós vemos histórias que não são exemplo, são exemplos negativos para nós. E o grande ponto que eu quero deixar é isso: não se coloque em situação que você pode vir a pecar e pode vir a atrasar todo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Muitas vezes, na verdade, todas as vezes, Deus dá indícios de que algo que nós estamos fazendo vai dar ruim, vai atrasar o processo, nós vamos pecar contra Ele e vamos anular tudo aquilo que Ele estabeleceu para nós. Eu tenho certeza que muitos de nós não vivemos, que a gente não vive uma vida plena com Deus, porque nós vivemos desapontando a Deus e nós vivemos atrasando o processo, tomando decisões erradas, decisões essas que atrasam a nossa vida. Então, se nós não temos uma vida como gostaríamos, é porque a gente tomou muitas decisões erradas e aí atrasamos tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para nós. Mas sempre há uma forma, sempre há tempo, enquanto há vida, sempre há a possibilidade de nós corrigirmos os nossos erros. Sansão, no final da sua vida, depois de que os filisteus descobriram a sua fraqueza e raparam a cabeça dele, ele perdeu sua força, ele foi humilhado, arrancaram os olhos dele e ele foi tido como zombaria. O homem que era para ter vivido toda a sua vida ali, uma vida sendo juiz de Israel, uma vida totalmente plena, né, juntamente com o povo de Israel, mas ele, por causa de se colocar em uma situação de perigo, ele foi lá e conseguiu isso para a vida dele. Porém, ao final da sua vida, ele foi e orou ao Senhor quando estava sendo zombado no templo de Dagon, que era um deus pagão, um deus dos filisteus. Ele foi amarrado entre duas colunas,
com os braços estendidos. E aí, naquele momento, ele ora ao Senhor e pede a força para Deus, e Deus dá a força para ele novamente. E detalhe, o cabelo dele não tinha crescido igual antes, porque os filisteus não deixaram o cabelo dele crescer igual antes. Então, cresceu um pouco o cabelo dele, mas Deus restituiu toda a força novamente para ele. Ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele matou mais filisteus ali naquele último instante do que em toda a sua vida. E ele deu o livramento para o povo de Israel, porque os príncipes dos filisteus estavam ali. E ele puxou e derrubou as duas colunas, e ele matou em torno de 3.000 homens. Então a gente precisa entender isso também. Ainda que às vezes a gente ache que não tem mais forma, não tem mais como resolver aquele problema, não tem como mais reverter aquela situação. Deus, ele pode dar muito bem o livramento para a nossa vida e fazer com que a gente consiga recuperar de novo a honra de Deus. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Então não se coloque em situação de perigo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós nos vemos domingo que vem, se a graça de Deus assim permitir.